Reflexão sobre a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, versículo de 30 a 36. Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e, depois de terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu o homem e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atuou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-a sobre sua própria montaria e levou-a a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os aos hospedeiros, dizendo-lhe: Trata dele, e quanto gastares a mais, na volta eu te pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O sentido literal desta parábola é tão claro e tão evidente que ela sequer parece ser uma parábola, mas apenas a narração de um exemplo a ser imitado. Jesus parece querer dizer que quando vemos o próximo em dificuldade, podemos fingir que nada vemos e passar adiante, ou então podemos parar o que estamos fazendo e, por amor do próximo, socorrê-lo. A parábola, pois, parece querer ensinar que todos nós devemos agir como o bom samaritano. Ademais, foi assim que mais adiante o mesmo Evangelho de São Lucas narra que o estudioso da lei de Moisés diz ter entendido o seu significado. Lucas 10, 39. E é assim que quase todos a entendem quando a leem. E é assim porque é isto mesmo o que ela de fato significa. Trata-se, porém, apenas do seu sentido literal. Além desse sentido, é evidente que há outro sentido mais profundo nesta parábola, proposta por Jesus. Um sentido que não foi aprendido pelos estudiosos da lei de Moisés. Um sentido que é significado não pelas palavras, mas pelas coisas significadas pelas palavras. Jerusalém, diz Hugo de São Vítor, significa a contemplação das coisas do alto. Quando a viagem, esta significa o pecado. E Jericó significa a miséria mundana ou mesmo o inferno. Este homem, portanto, que descia de Jerusalém a Jericó e foi assaltado pelos ladrões, designa o próprio gênero humano. Na sequência da história, o homem que abandona as coisas do alto e segue pelo caminho que conduz a Jericó é assaltado no caminho pelos ladrões, despojado de suas vestes, espancado e abandonado, semi-morto. Esses ladrões são os demônios, que despojaram o homem das vestes da imortalidade e da inocência, e as feriram gravemente pelo pecado. De fato, Deus havia feito o homem à sua imagem e semelhança, conforme diz o 1º capítulo de Gênesis. Já o sacerdote e o levita, que passaram e viram o homem ferido e despojado de suas vestes, são os pais do Antigo Testamento, isto é, os profetas e os homens justos que viveram antes de Cristo, que passaram pelo estado de vida presente vivendo santamente, mas que não conseguiram curar o gênero humano ferido pelo pecado. Já o samaritano, homem natural de um povo que vivia ao norte da Palestina e era odiado pelos judeus, que vendo ao pobre homem, moveu-se de compaixão, aproximou-se dele e cuidou de suas feridas, derramando sobre elas
o óleo e o vinho. Representa o próprio Cristo, rejeitado e crucificado pelos judeus, que veio socorrer ao homem caído pelo pecado, tanto pelos seus ensinamentos como expiado a sua culpa na cruz. A hospedaria a qual o samaritano conduziu o pobre homem é a igreja, a qual Cristo confiou a salvação dos homens. E os hospedeiros são todos aqueles que nela governam e ensinam. Somente no dia seguinte, porém, é que o samaritano confiou o homem aos cuidados do hospedeiro, isto é, depois de realizado o primeiro mistério da redenção. Ao confiar à igreja os cuidados para com os homens feridos pelo pecado, Cristo entregou-lhes 2 dinheiros, isto é, a ciência e a graça de ensinar o Antigo e o Novo Testamento. E tudo que gastares a mais, acrescenta o Cristo, em meu regresso eu te pagarei. Isso significa que aqueles que ensinam ao tratarem do doente, não apenas pregam aquilo que está nos 2 testamentos, mas ensinam também muitas outras coisas que elaboram de acordo com o que está escrito nesses 2 testamentos, para que sejam manifestadas aos outros. O Cristo distribuiu-lhes a graça de ensinar, e assim com os homens a quais devem a doutrina, não gastam apenas o dinheiro que lhes foi confiado pelo Cristo, isto é, narrando a simples letra dos 2 testamentos, mas ensinando incessantemente inúmeras outras coisas que, mediante o auxílio da graça, são elaboradas pela contemplação, diligentemente dispostas pelo coração. Desta maneira, no dia do juízo, quando o Senhor voltar, dará o prêmio a cada um segundo os seus méritos. Ouvidas essas palavras, alguém poderia objetar que, apesar da beleza desta interpretação, ela não passaria de pura fantasia. A discussão a este respeito poderia tornar-se interminável, se não fosse o detalhe do itinerário escolhido por Jesus para a viagem do pobre homem. A desventura vítima dos assaltantes, diz a parábola, havia saído de Jerusalém e se dirigido a Jericó. Jerusalém, o ponto de partida, é a cidade mais alta da Palestina, situada no alto do Monte Sião, sede do Templo de Salomão e do culto judaico, cujo nome significa Cidade da Paz, onde o Cristo iria operar a redenção do gênero humano e subir aos céus, de onde os apóstolos partiram para pregar o Evangelho a todos os povos. Cidade considerada sagrada pelos judeus já desde muitos séculos antes de Cristo. Para o povo judeu, Jerusalém é a cidade que mais perfeitamente pode significar tudo quanto há de sagrado. E ainda hoje esta cidade traz também à mente de cristãos e de muçulmanos significados semelhantes. Se Jesus queria escolher para sua parábola alguma cidade que significasse as coisas do alto, não poderia ter escolhido outra melhor do que Jerusalém. Jericó, por outro lado, é a cidade mais baixa do Oriente Médio. Ela fica em uma região desértica, no local de clima sufocante e uma depressão situada a 300 metros abaixo do nível do mar, às margens do Mar Morto. Na verdade, sabe-se hoje que Jericó é a cidade mais baixa de todo o planeta, e se não fosse o relevo das montanhas da Palestina, ela já deveria estar submersa debaixo de uma camada de algumas centenas de metros de água, a uma profundidade que nem a luz do sol conseguiria atravessar. A história, ademais, dava à cidade de Jericó conotações condizentes com a sua geografia. Quando os judeus, liderados por Josué, entravam para a tomada da terra prometida,
Jericó foi a primeira e a mais espetacularmente cidade conquistada pelo povo escolhido, e foi também a mais severamente tratada. Além de arrasá-la inteiramente até os seus fundamentos, os israelitas haviam recebido ordem de Deus para que sequer um só objeto lhe fosse tomado como despojo, ao contrário da tomada de outras cidades. Em Jericó, tudo deveria ser implacavelmente queimado. Os objetos de metal que não podiam ser destruídos pelo fogo deveriam ser consagrados unicamente aos cultos divinos. Os imensos muros da cidade desabaram repentinamente diante dos judeus que a cercavam sem que ninguém lhe tivesse atirado sequer uma pedra. Com os seus habitantes tomados pelo pavor, os israelitas, dizem as Escrituras, tomaram a cidade, mataram tudo o que nela havia, desde os homens até as mulheres, desde as crianças até os velhos. Passaram ao fio da espada os bois, as ovelhas, os jumentos, puseram fogo à cidade e tudo o que nela havia. Josué capítulo 6, 20 a 21 e Josué 6, 24. O jovem Acã, por ter desobedecido às ordens de Deus e ter tomado às escondidas como os despojos da conquista uma capa escarlate, algumas pratas e uma barra de ouro, foi apedrejado, e tudo o que lhe pertencia foi consumido no fogo. Josué 7:25. Dentre todos os habitantes de Jericó, somente uma prostituta e sua família foi considerada digna de ter sua vida poupada. Depois da cidade ter sido inteiramente destruída, Josué ainda pronunciou uma maldição sobre aquele que viesse a reedificá-la, mas especificamente sobre aquele que tomasse a lhe lançar os fundamentos e sobre aquele que viesse a lhe pôr novamente as portas. Josué 6:26. 400 anos mais tarde, Hiel de Betel decidiu reerguer Jericó. Conseguiu seu intento, mas um outro livro das Sagradas Escrituras registra que, ao lançar os fundamentos da cidade e ao ter posto as suas portas, cumpriu-se também nele a maldição pronunciada por Josué 4 séculos antes. 1 Reis 16:34. Por todas estas razões, se existisse para um israelita algum lugar em toda a terra que pudesse significar o pecado, a miséria humana, a queda do homem ou o inferno, este lugar era Jericó. Diante desses dados, cabe-nos agora perguntar como se explica se a parábola do bom samaritano não tem este outro sentido que nos é descrito por Santo Agostinho e Hugo de São Vítor, que entre todas as cidades possíveis para serem um ponto de partida e de chegada do viajante, Jesus tem escolhido justamente Jerusalém e Jericó. Que Deus te abençoe.